dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, graça e paz a todos. Queremos agradecer a participação de vocês que nos assiste e que permite que a Igreja Presbiteriana de Cordeiro entre aí na sua casa, levando a palavra de Deus para o coração de vocês. Nesta manhã, na Escola Bíblica Dominical, quem estará falando a palavra de Deus será nosso diácono David. Mas antes nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus, que se encontra em João capítulo 4, versículo 34 ao versículo 38. Leia sua Bíblia, põe a sua Bíblia aí, vamos ler. Acompanha comigo a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não diz vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é semeador e o outro é ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos levar nossa palavra ao Senhor, vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer, Deus, por o Senhor ter nos privilegiado de nos chamar para a tua obra. E, Senhor, continua levantando servo, levantando, Senhor, homens, Senhor, para o seu trabalho, homens e mulheres para a tua obra. E nós queremos para ti rogar a tua mão santa, poderosa sobre a vida, Deus, de cada família aqui presente. Que a tua igreja, Pai, nesse momento, Pai, possam desempenhar um papel, Senhor, daquele que o Senhor colocou no coração de cada irmão para a tua obra. Usa cada um deles com instrumento vivo na tua santa mão. Fala ao nosso coração nesta manhã. Nós te suplicamos, nós te adoramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amado, aqui nesse texto, Jesus ele nos ensina sobre a lei da sua obra. Todas as pessoas que trabalham e têm sua carteira assinada, ela tem seus direitos, né, a garantia. E na lei do Senhor também Jesus nos mostra que nós temos essa lei e a garantia do Senhor, a garantia da obra do Senhor. Primeiro nós vemos aqui que no versículo 34, ele nos mostra que nós temos uma lei. E uma das leis é a lei da satisfação. Ele diz aqui, disse Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. A comida aqui significa algo que nos satisfaz. Isso nos dá alegria, nos dá prazer. E o nosso prazer como servo do Senhor é fazer a obra de Deus. O nosso prazer é estar diante do Senhor, é ser instrumento na mão do Senhor. Então Jesus vai dizer aqui que a comida dele consiste em realizar a obra do Senhor. A nossa comida, a nossa alegria, a nossa satisfação está em realizar a obra do Senhor. A segunda lei nos mostra, na lei da obra do Senhor, Jesus nos mostra também, que está no versículo 35, diz assim: não diz vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos. A segunda lei do Senhor aqui, ele fala sobre visão. A segunda lei da obra do Senhor é visão. Jesus fala que nós devemos erguer os olhos. Não ficar olhando para baixo, não ficar olhando para a situação que vivemos hoje, nesse contexto, se lamentando, mas erguer os olhos para o Senhor. Muitas pessoas estão esperando essa pandemia, essa crise acabar para começar a obra do Senhor, mas não, amado. Jesus está dizendo aqui, erguei os olhos do Senhor. Esse é o momento. Então, nós temos que ter essa visão. Cristo nos dá uma visão para a tua obra, uma visão missionária. Os nossos pés não precisam caminhar para realizar a obra do Senhor. Deus nos dá a condição
de fazer a tua obra. Nós somos instrumento vivo na mão do Senhor. Nós podemos pregar a palavra. Começa aí na tua casa, teus filhos, seu cônjuge. E Deus vai fazer maravilha na sua vida. Liga para o teu irmão, para a tua irmã. Manda mensagem para ela. Liga para o teu amigo que muito tempo você não fala, você não vê. Fala para ele quanto que Deus fez na sua vida, quanto que Deus pode fazer na vida do teu amigo, do teu irmão. Isso me fez lembrar aquela passagem do jovem ex-possesso, onde Jesus lá na ilha do Gadareno expulsa o demônio daquele jovem, e aquele jovem, no final daquele jovem, ele quer ir embora com Jesus, quer entrar no barco e seguir com Jesus, e Jesus manda ele para a tua casa. E nós hoje estamos em nossa casa de quarentena, aonde nós podemos pregar a palavra, onde nós podemos fazer o devocional com o nosso filho, com a nossa família, onde nós podemos ligar para as pessoas e dizer quão maravilhoso é estar diante do Senhor, como Deus tem feito maravilhas na tua vida. E essa é uma visão missionária, essa é uma visão de obra do Senhor, é uma visão onde nós olhamos para diante, olhamos para o alvo que é Cristo Jesus, não olhamos para baixo. Terceira visão e terceira lição que nos mostra aqui é da lei de cooperação. Olha o versículo 37. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é semeador e o outro é o ceifeiro. Aqui é a lei da cooperação. Ninguém consegue fazer a obra do Senhor sozinho. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós todos, como diz aquele corinho, né? Nós precisamos de Cristo. Deus, ele usa os seus servos. O apóstolo Paulo, ele lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicense, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a todos. Então, Paulo aqui, ele sempre vai estar acompanhado. Paulo, Timóteo, Silvano, e Paulo sempre está fazendo suas obras, sempre está servindo a Deus, mas sempre acompanhado. Paulo tem uma equipe, Paulo é plantador de igreja, Paulo é evangelista, mas sempre está acompanhado. Nós precisamos de um dos outros. Nós precisamos da igreja. Nós somos igreja de Cristo, onde possamos fazer um trabalho de cooperação, um trabalho de parceria para o reino do Senhor. E a quarta lição é a lei da recompensa. Diz assim o versículo 36, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Aqui Jesus está dizendo que o trabalhador, que o ceifeiro, que o servo do Senhor, quando realiza a obra do Senhor, ele é abençoado desde já. Deus abençoa a sua vida desde já. Tem um versículo que eu gosto muito, que diz assim: a graça do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Esse versículo nos mostra que quando nós estamos servindo ao Senhor, o Senhor nos abençoa desde já. E não só nesse momento aqui na terra, mas a nossa bênção também está na vida eterna. Seja você um servo do Senhor. Não perca seu tempo olhando para baixo. Não perca seu tempo se lamentando. Erga seus olhos e vamos trabalhar. Vamos agradecer a Deus, vamos orar. Que o Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus Cristo faça resplandecer o vosso rosto em ti e te dê a paz. Deus abençoe a cada um de vocês. E eu quero orar agora para o diácono David, que está lá falando da palavra do Senhor na nossa escola bíblica dominical. Vamos orar por ele e para ele. Deus, nós colocamos, Pai, teu servo
diácono David, Pai, na tua mão, para que o Senhor usa, Pai, ele como seu instrumento vivo, para que ele possa, Senhor, mediante a tua palavra, falar aos nossos corações. Obrigado, Deus, por o Senhor ter nos colocado, Senhor, como teus servos. Nos abençoe. Usa teu servo. Nós te rogamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Diácono Davi, Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui hoje para contribuir um pouquinho com a nossa escola bíblica dominical. O nosso texto base está em Filipenses 4, 6 e 7. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir que vocês curtissem esse vídeo, compartilhassem com seus amigos e se inscrevessem no canal, ativasse a sinetinha de notificação para que você receba a notificação de todos os vídeos da nossa igreja e seja edificado com a palavra de Deus. Antes de iniciar com a leitura, eu vou fazer uma oração para que Deus nos ilumine nesse dia. Senhor Deus, o nosso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre conosco, nos ajudando. Nos ilumine, Senhor, nesse momento, que vamos ler um trecho da Tua Palavra, que o Senhor nos faça entender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. O nosso texto básico está em Filipenses 4, 6 e 7, diz o seguinte: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Estamos vivendo dias em que nos trazem aflições e estresse. Vemos uma doença que se espalha de maneira que não sabemos como, e isso nos deixa preocupados com o amanhã. Nós não temos certeza de nada. As circunstâncias atuais e várias outras circunstâncias nos deixam ansiosos. Queremos que tudo passe da maneira que nós gostaríamos que fosse normal. E não só hoje, nos nossos dias, nós vemos momentos de desespero e estresse e ansiedade. Vários personagens bíblicos viveram momentos parecidos com esses e até piores do que esses. 2 personagens me vêm à mente agora. Um deles é Sara. Imagina a ansiedade dela, que não podia ter filho, diante da promessa de Deus de que Abraão seria pai de grande nação. Deus cumpriu a promessa através de Sara e deu Isaac. Outro personagem que me vem à mente é Gideão. Imagina só, uma pessoa que toda hora pedia provas a Deus se ia ou não à guerra e como iria à guerra. E assim Deus provou a ele, mesmo com a forte ansiedade dele, com forte medo, com forte estresse, Deus mostrou a ele que podia vencer a guerra. Esse texto que nós vemos alguns pontos muito interessantes. O primeiro ponto interessante é que o não viver ansioso é uma ordenança de Deus. A primeira parte do versículo 6 diz o seguinte: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Nós não podemos ser ansiosos por nada. Nada que vem, uma notícia ruim, alguma adversidade, nós não podemos nos afligir, nós não podemos ficar ansiosos com aquilo. A nossa ansiedade nos leva a ter uma cabeça muito bagunçada. Nós não temos foco na solução. Nós queremos tomar, entre aspas, o lugar de Deus para resolver o problema. E isso está contra aquilo que Deus nos manda. Outro ponto interessante vem logo em seguida, que diz o seguinte: Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Nós temos que colocar diante de Deus as nossas orações e as nossas súplicas, colocar nossa ansiedade diante de Deus. Imagina só, Deus sabe de tudo. Deus sabe tudo o que acontece com a gente, Deus sabe de tudo que acontece no mundo inteiro, e mesmo assim Ele manda a gente colocar a nossa súplica perante Ele. Isso me faz entender que Deus quer, aqui nesse ponto, que nós tenhamos alguém de confiança para podermos desabafar. Quem melhor do que o Criador de tudo, que conhece tudo e todos, que conhece o nosso futuro, o nosso passado, o nosso presente, conhece o nosso íntimo, para poder escutar aquilo que nos aflige. Outro ponto muito interessante que nós vemos aqui vem logo em seguida do versículo 6. É a última parte do versículo 6 que diz assim: com ações de graças. Como que a gente pode colocar a nossa desesperança perante Deus com ações de graça? Nós temos que perceber e ter em mente tudo aquilo que Deus fez para a gente. Então, com ações de graça por tudo aquilo que Deus já fez por nós, nós encontramos esperança para aquilo que nós estamos vivendo. A última parte de 1 Pedro 5,7 também diz o seguinte:
porque Ele tem cuidado de vós. Como Deus cuidou dos nossos antepassados, daqueles personagens bíblicos, como eu falei, assim Deus nos dá a vitória também. Nós temos que confiar em Deus. Como Salomão mesmo disse, que tudo debaixo da terra tem seu tempo. Independente daquilo que a gente sente, Deus já cumpriu o plano dele em nós. Como Deus tem mostrado o cuidado dele em todo o tempo, nós temos que ter a certeza de que ele vai cuidar da gente também no futuro, também naquilo que nós estamos passando agora. Outro ponto interessante, o último ponto que eu quero destacar nesse texto, está no versículo 7, que diz o seguinte: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Esse ponto é o ponto do resultado das nossas ações anteriores. Quando nós levamos a nossa súplica a Deus, deixamos aos pés de Cristo a nossa ansiedade, nós temos a mente renovada. Aquele turbilhão de problemas, aquele turbilhão de pensamentos contrários à vontade de Deus, deixam de existir. Exercitar a fé é crer naquilo que a gente não consegue ver, ter esperança naquilo que a gente espera. Isso é exercício da fé. Deus nos mostra que nós temos que exercitar a nossa fé, confiando nele a cada dia, orando a ele, levando a ele nossa súplica, com ações de graça, que ele vem e nos guarda. Essa transformação se dá pensando em coisas de Deus e nos conscientizando cada dia mais que esse exercício da fé, em confiar que Deus vai fazer aquilo que a gente ainda não consegue enxergar, vai acontecer, que o plano de Deus, que é perfeito, vai se cumprir em nós.